Olá, você que está me assistindo. Olha, eu gostaria de deixar aqui para você, nesse vídeo, uma devocional e que eu queria que você pensasse da seguinte forma comigo: as dúvidas não sanadas, elas desconstroem alicerces. As dúvidas não sanadas, elas desconstroem alicerces. A fundamentação para esse estudo, para essa devocional, ela está no capítulo 20 de João, do Evangelho de João. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, certo? Eu vou fazer a leitura de alguns versículos e depois nós vamos estar entrando já na meditação, na devocional, tá bom? João capítulo 20, Evangelho de João, verso 11, que diz o seguinte. Vou estar lendo do verso 11 ao verso 15, que diz o seguinte: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Vou dizer o título de novo dessa devocional: as dúvidas não sanadas, elas desconstroem alicerces. Essa palavra de desconstruir, hoje ela está no ápice, ela está na moda. Você vai ouvir muito essa palavra, desconstruir algo. E desconstruir algo que eu estou falando não é demolir algo concreto, mas sim desconstruir conceitos, princípios, alicerces, certo? Seja na área moral, seja na área espiritual, seja na área filosófica, qualquer conceito que as pessoas têm, que teve até um certo momento, a sociedade teve até aqui, agora há outras pessoas que estão querendo agora, como se diz, querer desconstruir, trazer algo novo, renovável, um renovo, trazer algo renovado, certo? Justamente para sair daquilo que foi ensinado no passado, aquilo que até um certo momento ele foi tido como um alicerce, como uma base para a sociedade. Nós vamos estar vendo que isso ele traz um certo desconforto, a dúvida. Vocês podem ver aqui nessa leitura aqui, se você ler do capítulo 20 do verso 1, acontece com Maria Madalena indo ao sepulcro. Ela teve a dúvida, ela esqueceu, duvidou das palavras de Jesus, que Jesus ele iria ressuscitar no terceiro dia e que ele não estaria ali naquele momento, mas mesmo assim ela se prepara para encontrar o corpo de Jesus ali no sepulcro. Só que a decepção dela, o que é? É justamente aquilo que ela esperava acontecer, não aconteceu, o encontro do corpo do Mestre. E nisso gera uma tristeza. Você pode ver que tanto o anjo quanto Jesus falam: por que você chora? Por que você está triste? As dúvidas, irmãos, elas geram lamento no nosso coração. As dúvidas, quando elas não são sanadas, elas geram lamento, elas geram ansiedade. Por isso que hoje as pessoas estão com síndromes, um monte de síndromes, vários tipos de síndrome do pânico e assim por diante, vai indo. A mesma coisa em questão, as pessoas que estão com fobias, as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que estão depressivas, muitas vezes são porque alguma dúvida que há no coração dela e que não foi sanada. A dúvida ela faz parte da natureza humana, da natureza limitada, corruptível do ser humano. Isso faz parte do coração do ser humano. Mas a dúvida, quando ela não é sanada, ela gera uma doença, ela pode gerar uma enfermidade,
E é justamente isso que tem acontecido muito, e principalmente no meio cristão também. Pessoas que estão enfermas muitas vezes espiritualmente, estão enfermas emocionalmente, justamente por quê? Porque têm as suas dúvidas. Hoje é uma gama de ensino, uma gama de material supostamente gospel, evangélico, que nós temos nas redes sociais, fácil, próximo ao nosso acesso, e que muitas vezes nos geram a dúvida em relação àquilo que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou a Maria Madalena, Jesus ensinou aos discípulos que ele iria morrer, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então não haveria necessidade deles irem ao sepulcro. Você pode ver que primeiro vai Maria Madalena, se você acompanhar a leitura do capítulo 20, do verso 1 até o último versículo, você vai ver certinho que tem todo um processo, tem toda uma caminhada, e que inclusive não é somente Maria que passa por essa situação, mas você pode ver que ela também, com aquele relato dela, com aquela ansiedade, com aquela dúvida, ela envolve mais pessoas nesse mesmo contexto que ela está. Então, quando você vê nesse capítulo 20, você vai ver que há uma sucessão, uma série de dúvidas. As mulheres, são os discípulos. Tomé, ele tem uma dúvida, até que inclusive nós muitas vezes falamos só de Tomé, mas ele não foi o único que teve uma dúvida em relação à ressurreição de Jesus. Nós vamos estar vendo mais para frente. Então a gente tem que tomar cuidado, justamente porque muitas vezes as dúvidas, elas podem desconstruir aquilo que Jesus alicerçou no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Certa vez, quando eu estava na faculdade, teve um jovem rapaz, ele chegou para mim e falou: Cacildo, você acredita mesmo nessa história da Bíblia? Você crê naquilo que está escrito tudo na Bíblia? Eu falei: creio, lógico que eu creio. Aí ele pegou e falou assim: mas você está estudando, você está fazendo faculdade e você ainda continua a crer dessa forma, Jesus, tal? Eu falei: creio, lógico que eu creio. Ele pegou e deu até um sorrisinho, assim, aquele sorriso meio sarcástico, assim, tipo zombando de mim, né? Por eu crer dessa forma, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele foi crucificado, ele foi ressurreto, certo? E ele falando sobre isso, ele falou: eu não acredito nisso não, eu sou ateu, eu não acredito nisso não, certo? Vocês têm o hábito de tudo que vocês conquistam, vocês falam que foi Deus. Eu não creio dessa forma. Se vocês conquistar, aí ele até deu o exemplo, né? Se você conquistar a graduação aqui, você vai atribuir a Deus. Eu falei: lógico que eu vou. Aí ele pegou e falou assim: não, eu atribuo a mim mesmo, eu que estou levantando de madrugada, eu que estou fazendo esforço, eu que estou deixando feriado, eu estou deixando final de semana de não como se diz, viver como os outros vivem, mas porque eu estou pagando preço para eu estudar, se eu não estudar eu não passo, como que eu vou atribuir isso a Deus? E várias outras situações ele foi dizendo, foi falando sobre isso e tal, e eu ouvindo ali, quieto, tudo bem, até que quando ele terminou de falar, eu peguei e falei para ele, então você não crê em Deus? Ele falou: não, eu não creio nisso não creio em Deus. Eu falei: não, tudo bem. Eu falei: mas vou te falar uma coisa, pensa comigo, vamos supor que Deus não exista mesmo. Vamos supor que essa história, essa narrativa pela qual eu creio e eu prego, ela não existe, certo? Pensa dessa forma. Ele falou: não estou pensando agora. Então, vamos supor que se porventura não houver Deus, não houver toda essa narrativa que na Bíblia fala sobre o Salvador, sobre Deus, o plano de salvação, tudo, quer dizer o quê? Então quer dizer que eu e você nós vamos ganhar de uma forma, vamos? Ele falou: por quê? Porque se não existe toda essa história, eu vou até me privar de algumas coisas aqui, mas no futuro não vai dar em nada. Por quê? Porque se não existe Deus, então não existirá nada no futuro. Nada daquilo que eu prego existirá no futuro. A separação, condenação interna, você concorda comigo? Ele falou: concordo. Aí eu falei: agora pensa da seguinte forma: e se eu estiver certo? E se a pregação, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, ela realmente existe? Se Deus realmente existir, se o plano de salvação em Jesus ele existir, embora eu creio nisso, mas eu falando para ele meditar nisso, falando para que ele pudesse conscientizar. Falei: se existir, se for real isso que eu estou pregando, aquilo que muitos pregam, aquilo que muitos vivem, quem que vai sair perdendo?
eu ou você? Ele ficou sem graça. Ele ficou sem graça, porque se eu prego desta forma que eu creio em Deus, então se ele é ateu, então ele estará fora daquilo que Deus fala que devemos ter Jesus como Senhor e Salvador para entrar no reino. Então ele estará fora. Você está vendo como a dúvida, ela gera um certo desconforto na vida da pessoa? Eu gerei uma dúvida nele na hora, ele ficou sem graça. Vi que a face dele, ele ficou o quê? Ficou assim meio, tipo assim, poxa, verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque se ele tiver a razão, ninguém vai sofrer nada. Ninguém vai sofrer nada. Todos vão passar pelo mesmo processo. Agora, se nós os cristãos, nós que pregamos a palavra do Senhor, nós estamos com a verdade, nós sabemos disso, mas vamos supor que nós estamos com a verdade, o que acontece? Nem todos vão passar pelo mesmo processo. Você viu como que essa situação ela é um caos na vida das pessoas, quando elas têm essa dúvida? Inclusive até Nietzsche, ele é um filósofo e renomado, né, no campo da filosofia. Certa vez ele disse que Deus estava morto. E assim como muitos filósofos, assim como muitos estudiosos, creem dessa forma, que Deus está morto. O que ele está querendo dizer ali? Nietzsche, por ser um judeu, e ele não crê que Jesus é o Messias de Deus, ele disse que aquele homem que foi crucificado, que seria o Deus dos cristãos, ele está morto. Então para ele não crê na ressurreição, ele não crê que Jesus é o Salvador. Então nisso ele também gerou uma dúvida em muitos corações, em muitas pessoas. Você pode ver que essa dúvida ela perpetua e vai perpetuar até muito tempo. Por quê? Porque muitas pessoas elas acham que Deus não existe mesmo, ou que Deus realmente ele morreu. Nesse contexto nós sabemos que isso não é certo. Nós sabemos que isso é totalmente contraditório com aquilo que Deus fala. Então você pode ver que a dúvida aqui, quando nós lemos aqui a questão de Maria ela chega a chorar, porque ela quer encontrar o corpo de Jesus no sepulcro. Mas se o corpo de Jesus estivesse no sepulcro, o que acontece? Jesus não ia ser o Messias ainda. Nós teríamos que esperar outra pessoa que viesse para ser o Messias. E você pode ver que essas dúvidas elas estão sendo geradas, brotadas no coração das pessoas. Há conceitos, e como eu estava falando para vocês, as dúvidas não sanadas, elas desconstroem alicerces. Nós podemos ver hoje as dúvidas que estão sendo geradas em relação aos gêneros das pessoas. A pessoa hoje ela nasce fisicamente masculino, mas não se pode mais dizer que ela é um homem, que ele é um ser do gênero masculino. Tem que esperar até uma certa idade para que ela possa se autodefinir se ela é homem ou mulher. Você viu a dúvida que está gerando? Pessoas que já fizeram até a transformação, mudaram de sexo e que hoje se arrependeram. Vocês podem ver alguns relatos na televisão, está sendo passado isso, redes sociais mostrando de alguns meninos que achavam que eram meninas que se achavam que eram meninos e que começaram a fazer a transformação e que hoje se arrependeram, porque gerou uma dúvida num certo momento. As dúvidas espirituais, assim como Marta, assim como os apóstolos, que duvidaram da ressurreição de Cristo, duvidaram da palavra de Cristo, as dúvidas espirituais que vão lançando, o inimigo ele vai usando, e hoje nós temos uma pluralidade de crenças, de pregações que supostamente nos direcionam a Deus, nos direcionam à vontade de Deus e que geram uma gama de dúvida no nosso coração. As dúvidas em relação às familiares, a dúvida onde chega um ponto aonde os familiares têm dúvida de que em relação aos princípios basilares de uma educação de uma criança. As dúvidas conjugais, onde chega um certo momento, os cônjuges acham que não, é melhor a gente separar, melhor cada um ir para um canto, porque não dá mais, sendo que não lutam mais pelos alicerces de uma família saudável, de uma união conjugal estável. Eles não lutam mais para um querer satisfazer, um querer fazer a alegria do outro.
São alicerces que estão sendo desconstruídos. Conceitos de família, até o Estado hoje fica meio paranoico. Poxa, o que é isso? Cada dia aumenta um conceito de família, uma situação, o que é isso? Família é isso, aquilo, tal. Até o Estado, nós estamos perdidos, nós estamos em dúvida, porque cada momento aparece um conceito diferente do que é família, do que é gênero, do que é isso, do que é aquilo. Mas nós também temos o que? O contexto social, onde ele é mais abrangente, os alicerces onde cada um começa a ter uma visão de vida, ter uma diferença. Aquilo que é moral para mim é imoral para o outro, aquilo que é moral para o outro não é nem tanto moral para mim, e assim por diante. Aquilo que é certo, aquilo que impera a relatividade, porque os alicerces estão sendo quebrados, estão sendo desconstruídos. Alicerces morais nem se fala nisso, a imoralidade que nós estamos vivenciando aqui no nosso Brasil. Vocês viram a dificuldade que nós temos, a dificuldade que nós estamos passando, né? Nós estamos vivenciando, nós estamos, como se diz, presenciando esses alicerces sendo desconstruídos. E vou deixar uma coisa para vocês aqui: tem muitas outras coisas também que foram alicerçadas com um certo tempo e que estão sendo desconstruídas justamente por causas de dúvida. Agora, para a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou deixar 4 situações que a dúvida gerou no coração dos discípulos e de Maria, certo? Nessa devocional. E essa, inclusive, como vem falando, a dúvida ela gera um caos, ela gera ruína, ela gera tristeza, amargura, uma série de coisas, certo? Então nós vamos estar vendo aqui agora. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês aqui agora é o seguinte: a dúvida motivou Maria a buscar em lugar errado. O que eu tenho acompanhado, muitas pessoas cheias de dúvidas, elas vão tentar sanar as suas dúvidas justamente no lugar errado. Olha só o que diz em Lucas capítulo 24, versos 5 e 6. É a mesma passagem, só que está em Lucas capítulo 24, versos 5 e 6. Olha o que diz o texto. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha a pergunta. Esses homens seriam os anjos, os mesmos anjos que estão ali narrados ali em João capítulo 20, eles estão aqui também, os mesmos, e eles fazem essa pergunta: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Verso 6: ele não está aqui, ele ressuscitou, lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Então olha só, a dúvida motivou ela a ir no lugar errado. Quando as pessoas que têm suas dúvidas estão querendo sanar sua dúvida, mas vai justamente no lugar errado. Nós vemos isso num conceito, vou dar um exemplo para vocês, em relação aos filhos e em relação aos pais. Os filhos muitas vezes começam a ter algumas dúvidas, e ao invés de eles procurar os pais para sanar as suas dúvidas, eles vão procurar outras pessoas, e que muitas vezes geram uma dúvida maior ainda. Você educa seu filho hoje, você educa seus filhos de uma forma, talvez em alguns alicerces morais, espirituais, e chega no momento, vem a escola, no período de escola, e vem querer desconstruir aquele conceito moral e aquele conceito espiritual que você vem trabalhando em algum momento no coração do seu filho. É a mesma coisa nós como cristãos. Jesus, quando Ele nos conheceu, Ele nos passou, Ele vem nos ensinando, Ele vem pregando, Ele vem falando a sua palavra, Ele vem nos ensinando, nos direcionando para um caminho, mas muitas vezes nós somos levados na dúvida e nós buscamos geralmente em lugares errados, ao invés de buscar diretamente no Senhor. E é justamente isso que Maria ela vai experimentar. Primeiro ela vai o quê? Vai gerar aquela dúvida, inclusive até nos evangelhos sinóticos tem outras narrações que completam mais com o capítulo 20, tem até a narração que diz o seguinte, que ela se preparou, ela foi lá e comprou perfume, uma série de coisas para no outro dia fazer lavar o corpo, fazer todo aquele processo que eles faziam ali, aquele ritual em relação ao corpo de uma pessoa. Mas por que tudo isso? Que ela teve todo esse capricho, toda essa preocupação? Porque gerou uma dúvida no coração dela, e ela justamente é motivada a ir no lugar errado,
buscar um consolo, buscar um alento, buscar uma paz para a sua alma. E quando ela chega lá, Jesus não está, porque Jesus havia dito, como nós vimos, Jesus não está aqui. Os anjos falaram: não está aqui, que você está procurando entre os mortos. Será que ele não ensinou? Jesus ensinou para vocês. Ele falou: olha, isso vai acontecer, vou ressuscitar. Mas mesmo assim aquela dúvida era tão grande e cruel naquele momento no coração de Maria, que ela fala: não, eu vou ao sepulcro. E quando ela chega lá, que ela não vê o corpo de Jesus, ela desespera, ela começa a chorar. Quantas pessoas estão chorando porque têm dúvidas no coração? Nós podemos ver as crianças hoje, quantas dúvidas estão sendo lançadas no coração das nossas crianças. Essa ideologia de gênero. Aqui no Brasil nós temos 70 espécies de gêneros, cada uma mais estranhas que as outras, e que vai gerar uma dúvida muito grande no coração das crianças. E não só isso também, as crianças que estão vendo, desde agora, elas estão vendo o princípio moral da nossa política. Crianças que estão perdendo o respeito com os mais velhos, porque os mais velhos não estão conseguindo, estão desconstruindo alicerces morais para que essas crianças possam ser direcionadas e que possam ser, como se diz, seguir exemplos deles. Você viu como que está um caos, como que está uma desconstrução de alicerces, gerando dúvida no coração de todas as pessoas, independente de crença, independente de localização aqui no Brasil, até no mundo. Essas dúvidas estão sendo colocadas no coração das pessoas, justamente porque uma vez tendo essa dúvida e ela não sendo sanada, a pessoa ela vai ficar doente. E nós encontramos muitas pessoas doentes hoje, justamente porque não estão buscando a solução para as suas dúvidas. E quando buscam a solução para as suas dúvidas, tentam buscar ou querem buscar, elas vão justamente em lugares errados. Cônjuges que, ao invés de buscar no Senhor uma motivação para continuar casado, para continuar naquele relacionamento conjugal, para que aquela dificuldade que estão enfrentando naquele momento, aquela adversidade possa ser quebrada, possa ser superada, eles vão buscar justamente em lugares errados para encontrar uma palavra para que possam dizer: não, saia fora logo, desista, deixe isso de lado, experimente outro casamento, outro relacionamento. São lugares errados. Jovens, muitas vezes os pais falam: não participe de tal lugar, não vai para tal lugar, mas eles vão justamente por quê? Porque muitas vezes alguns colegas geram dúvidas: você fica aí ouvindo seu pai, não sei o quê, e gera aquela dúvida: poxa, é verdade mesmo, eles são tão livres, eles vivem numa liberdade toda, uma liberdade, onde eles fazem o que eles querem, onde eles vivem da forma que eles querem. Eu também quero isso para a minha vida. E justamente é onde eles vão se aprofundar, e depois com certeza virá o choro. Primeira coisa, a dúvida motivou Maria a buscar em lugar errado. A dúvida, nós devemos pedir para Deus sanar no nosso coração, senão nós vamos acabar buscando em lugares errados. Outra coisa, segunda coisa, a dúvida motivou Maria a dar falsos relatos. A pessoa, quando ela tem dúvida de algum fato, de algum assunto, ela começa a falar aquilo que ela imagina. Você já viu aquele termo: bom, eu vou vender o peixe da mesma forma que eu comprei? O que acontece? Você comprou o peixe, mas você nem observou a procedência daquele peixe, então você vai vender ele da mesma forma. Você não vai buscar tirar a dúvida se aquilo ali é real, se aquilo ali é concreto, se aquilo ali é tudo aquilo que disseram, ou se talvez teria que dizer algo mais sobre aquele peixe. Por quê? Porque você deixa aquela dúvida ali, você não busca sanar ela, você é motivado a dar falsos relatos, falsos testemunhos, dizer falsas coisas em relação àquilo ali que está acontecendo. Olha só, João capítulo 20, verso 20 diz o seguinte: então correu ao encontro de Simeão Pedro, do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ninguém tirou Jesus do sepulcro, ele mesmo saiu.
Então, em primeiro lugar, ela busca a motivação, ela tem uma dúvida tão forte no coração dela, que em primeiro lugar, como nós vimos, ela vai buscar no lugar errado a solução para aquele problema. A sorte que Jesus ainda aparece ali, se manifesta para ela. Já pensou se Jesus não se manifestasse, não aparecesse? Ela ia morrer achando que roubaram o corpo do mestre. Nessa situação aqui, ela ainda acha que isso é tão forte, que é real, que roubaram, que tiraram o corpo do mestre. Ela sai dando falso relato, porque Jesus não tinha roubado o corpo do mestre, mas sim ele tinha ressuscitado. E como até aquele exato momento a solução para a dúvida dela não tinha sido sanada ainda, ela começa a falar um monte de coisas. E é justamente o que muitas vezes nós temos dúvida e nós não vamos tirar essa dúvida e começamos a propagar uma série de falsos relatos. Muitas igrejas estão propagando uma série de falsos relatos, de falsos anúncios, de falsas profecias, de falsos ensinos, justamente porque vivem muitas vezes na dúvida. Estão na dúvida, não tiram uma dúvida diante do Senhor, e vão propagando aquilo, e aquilo vai fomentando, e uma mentira falada por várias vezes, ela vai se tornar verdade no coração das pessoas. Então nós vimos a primeira coisa em relação à dúvida, em relação aos discípulos, em relação às mulheres, certo? Nós vimos o quê? Que Maria Madalena, então não só Maria Madalena, mas os discípulos também, eles vão nos lugares errados, porque Maria Madalena vai ao encontro dos discípulos e chama eles, e eles também vão todos no lugar errado também. Os discípulos poderiam falar: não, Maria Madalena, Jesus ensinou, ele falou que ele não ia estar lá, ele ia estar no terceiro dia, mas eles também são o quê? Naquele momento de dúvida, eles saem correndo, e cada um com maior pressa do outro, para chegar, para ver aquilo ali. Vocês veem como a motivação, como a dúvida não sanada, ela nos leva a cometer erros grosseiros. Jesus andou por mais de 3 anos, pouco mais de 3 anos, com os seus discípulos ensinando, face a face, ele ensinando tudo o que haveria de acontecer com ele, tudo o que deveria de acontecer para que ele pudesse se cumprir a vontade do Pai, que era salvar o ser humano. Mas mesmo assim, quando esse fato acontece, é colocado uma dúvida no coração deles. E o inimigo da nossa alma, Satanás, é isso que ele quer. Uma pessoa, quando ela vive na dúvida, ele sabe que ela vai adoecer, ela vai errar, ela vai comungar de erro com outros. Mas a mesma coisa, Satanás ele sabe que quando essa dúvida foi gerada e que há alguém que pode tirar essa dúvida, porque o próprio Jesus, quando ele fala com Maria, ele fala Maria, e que a própria Maria ali, ela o reconhece, e ela diz Raboni, mestre. Ela reconhece ali, então aquela dúvida é sanada. Vem um refrigério no coração dela, vem um refrigério na alma dela, que ninguém roubou o corpo do mestre, mas sim que aquilo que ele havia dito, que ele havia ensinado, realmente estava acontecendo naquele momento. Então a primeira coisa que nós vemos em relação à dúvida, em relação aos apóstolos, em relação às mulheres: primeiro, eles foram sanar a sua dúvida no lugar errado. Segundo, eles começaram a relatar falsos relatos. Terceiro, a dúvida promoveu tristeza ao coração de Maria. O coração de Maria estava apertado, como nós já vimos, estava apertado, estava triste, estava angustiado, estava fatigado, justamente porque ela não compreendeu e gerou uma dúvida no coração dela ali em relação ao que deveria acontecer com Jesus. Nós como igreja, muitas vezes somos levados a ter dúvida dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós duvidamos de muitas coisas que Deus fala. Nós duvidamos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós duvidamos que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja.
Nós duvidamos que Jesus ele tem poder para nos salvar, nos manter salvos. Nós temos dúvidas quanto à eficácia do plano de salvação. Muitos têm dúvida. Muitos acham ainda que Jesus, a suficiência do sangue de Jesus não é plena a ponto de me salvar. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de Jesus, do sangue de Jesus, mas eu preciso de algo mais para que eu possa ser salvo, para que eu possa me manter salvo. Isso são dúvidas que são brotadas no coração das pessoas, e pessoas que muitas vezes já estão caminhando há mais de 3 anos, há mais tempo do que os discípulos junto com Jesus, mas não compreendem e vivem na dúvida. Por isso que há muitas igrejas crescendo e vão crescer assustadoramente aqui no nosso Brasil. Por quê? Porque as pessoas estão na dúvida e não estão sanando suas dúvidas na fonte exata que é Jesus. Maria só conseguiu sorrir de novo, ela só conseguiu se alegrar, a alma dela ter paz a partir do momento em que ela reconheceu Jesus e ela viu. A priori ela pensou que o Jesus era um jardineiro. Depois que ele chama ela pelo nome, ela o reconhece. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, também é dito que Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E justamente isso, essa foi a coisa mais linda, que Jesus, quando ele chama Maria pelo nome, ela reconhece ele, e aquele momento, aquela angústia, aquela ansiedade na alma dela é sanada. Quantas pessoas estão passando por dúvidas? Será que eu continuo casado? Será que eu divorcio? Será que eu abandono meus filhos? Será que eu faço um aborto? Será que isso? As pessoas estão por dúvida e elas vão buscar justamente em lugares errados. Elas vão buscar em lugares errados a solução para os seus problemas. Será que eu estou vendo que meus coleguinhas estão entrando na prática no vício da droga? Será que eu entro também para eu continuar ali? Será qual a minha formação acadêmica? As dúvidas que são geradas no coração das crianças, dos adolescentes, a dúvida que gera qual a minha profissão, e que muitas vezes os pais ficam em cima ainda, ficam ali e tal, oprimindo. Não, você tem que fazer isso e aquilo. Tem uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem: puxa, a minha satisfação é me realizar no meu filho, nos meus filhos. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez a pessoa ela tinha o sonho de se formar em direito, mas ela não consegue. Mas ela quer que o filho realize, satisfaça ele, se formando justamente naquilo que ele não se formou. Isso é um perigo, isso é um perigo. Você projetar aquilo que você não fez, você querer projetar no seu filho, você querer que ele faça justamente aquilo. Talvez a pessoa é música, ela sempre quis tocar, mas ela nunca fez uma aula, ela nunca foi diante, mas ela quer colocar o filho, não porque ela quer que o filho talvez desenvolva aquele talento, mas ela quer porque ela quer se satisfazer no filho. Aquilo que eu não fiz, eu quero que meu filho faça. Nós temos que tomar cuidado muito grande com isso, que nós podemos gerar dúvida no coração dos nossos filhos. Talvez Deus não gerou a pessoa para tocar música, mas para pregar. Não, mas eu gosto mais da música, eu queria que ele tocasse. E Jesus separou ele para pregar. Talvez Jesus não separou aquele filho seu, aquele filho nosso, para fazer medicina, mas eu quero que ele seja um médico. Talvez ele quer justamente usar aquele filho na área da magistratura, na área do direito, outra vez na área da engenharia, outra vez em qualquer outra área, em qualquer outra profissão. Talvez eu quero que o meu filho seja um mecânico, mas Deus não quer que o meu filho seja um mecânico. Ele quer que ele seja um construtor, um mestre de obra, um pedreiro. E muitas vezes eu coloco isso, são as dúvidas que são geradas no coração das pessoas, e que nós muitas vezes como pai também colocamos um fardo maior. A sociedade já coloca um fardo dos nossos filhos, já coloca em nossos ombros como pai, como educar nossos filhos, e hoje está ficando mais melindroso, mais difícil de você educar os filhos, justamente por quê? Porque há muitos conceitos, há muitas pessoas
dando opiniões erradas. Vocês viram que quando nós temos dúvida, nós vimos agora aqui a questão da dor no coração de Maria, dos discípulos também. Agora, para finalizar, eu queria falar sobre a dúvida em Tomé. A dúvida em Tomé exigiu provas, e isso não é totalmente errado. Eu vejo muitas vezes pregadores falando sobre Tomé, reprovando a atitude dele, mas a atitude dele foi uma atitude nobre. Ele pediu provas concretas do próprio Senhor. Olha, se porventura ele ressuscitou mesmo, eu quero ver e eu vou ter que tocar. Isso não é errado. Ele buscou sanar a dúvida dele, ele tinha dúvida com os outros discípulos também, como as mulheres, mas ele ia buscar literalmente naquilo que é certo. Se ele aparecer para mim, ele tem que mostrar os sinais do escravo e também a perfuração da lança no seu lado. João capítulo 20, verso 25 vai falar sobre isso. E justamente isso que eu queria deixar para vocês: quando você buscar, tiver alguma dúvida, você deve buscar no Senhor. O Senhor não vai reprovar porque você tem uma dúvida. A reprovação sua vai ser se você tiver dúvida e você não buscar no Senhor. Alguns têm dúvida, não somente algumas dúvidas em relação a alguns itens da palavra, alguns itens cotidianos, mas alguns têm dúvida até se eles vão buscar no Senhor. Se Deus ele tem realmente, ele vai ter a possibilidade de me sanar essa dúvida. Tem pessoas que ela prefere dissolver um relacionamento conjugal, uma amizade, uma série de outras coisas. Ela prefere dissolver do que ela buscar a solução no Senhor, do que tirar a dúvida daquilo ali no Senhor. Tem pais que geram dúvida em relação à educação dos filhos, porque os filhos começam a uma certa idade, saem de casa, começam a ir nas escolas e começam a aprender outras coisas e começam a gerar certas dúvidas no coração daquela criança, e muitas vezes eles têm dificuldade de querer colocar os princípios espirituais ou morais no coração daquela criança. Por quê? Porque já está vindo confronto externo, de fora, e ao invés de ele pegar e sanar a dúvida daquela criança, ele vai permanecendo com aquela dúvida. A criança vai achando que aquilo ali é normal. Crianças que infelizmente não têm uma base familiar para que possam sanar as suas dúvidas. As pessoas responsáveis, sejam os pais, os avós, os tios, que são responsáveis, são pessoas que, muito pelo contrário, geram mais dúvida no coração daquelas crianças do que tiram as dúvidas que existem no coração delas. Você imagina nós como adultos, mesmo nós tendo uma vasta caminhada aqui na face da terra, nós somos acometidos de dúvidas. Imagine as crianças que estão começando a experimentar esse mundo, o tanto de dúvida que tem no coração delas. E que se nós não estivermos ali, atentos, próximos, se nós não estivermos focados no Senhor e com o Senhor, nós não vamos saber como tirar a dúvida das pessoas. Nós, como Igreja de Cristo, nós fomos separados do mundo para tirar as dúvidas, não colocar dúvida no coração das pessoas. Como que você age nesse mundo? Como que você age na sua sociedade, onde você vive? Tem pessoas que estão gerando dúvida no coração. A Igreja de Cristo não foi levantada para gerar dúvida, mas sim para tirar a dúvida dos corações. E para tirar essas dúvidas, eu não posso ter essas dúvidas. Eu preciso estar com meus princípios morais, espirituais, éticos, tudo firmado na palavra do Senhor. Hoje o relativismo ele impera. As igrejas mesmo estão sendo dominadas, orquestradas, direcionadas pelo relativismo, e isso gera uma dúvida no coração das pessoas que não conhecem a Jesus, porque hoje a igreja e o mundo estão andando lado a lado, estão andando abraçados. Princípios que outrora, alicerces que há poucos anos atrás eram princípios fundamentais para a igreja, estão sendo quebrados, desconstruídos, justamente o que? Para entreter, justamente para atrair pessoas. E é isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu, como igreja, será que eu estou gerando dúvida ou sanando as dúvidas do coração das pessoas? Será que o meu vizinho, ele tem dúvidas em relação a mim, ou será que ele me vê como uma pessoa genuína, como uma pessoa que realmente professa uma fé que é a Igreja de Cristo? Será que a sociedade me enxerga assim?
Será que a minha parentela enxerga assim, eu sendo um cristão autêntico? Ou será que eu gero dúvida no coração dessas pessoas? Pensa nisso. Como que está a sua vida? Como que está o seu coração? Seu coração está repleto de dúvida? Busque no Senhor. Seu coração tem dúvidas? Busque no Senhor. E não seja uma dúvida para as pessoas. Há pessoas que até hoje não se posicionaram em relação aos princípios basilares cristãos. Chega uma pessoa e fala uma coisa para ela fala Chega outra e fala uma coisa totalmente diferente daquilo que disse para ela. Chega outra e fala não, Chega outra e fala diferente dessas duas, fala outro assunto e fala não, E se você colocar os três juntos, mais a pessoa que fica ali só ela vai gerar uma dúvida, porque fala, poxa, chega um e fala uma coisa, você concorda, chega outro e fala uma coisa, toda diferente, você concorda. Tem pessoas que estão desse jeito, pessoas que não têm uma base, pessoas que não têm convicção, e elas ficam gerando dúvida dentro da igreja e fora da igreja. E Jesus não quer isso. Jesus ele quer tirar toda e qualquer dúvida que possa haver no seu coração, no nosso coração. Nós vimos que Tomé, ele foi o único que teve a coragem de chegar e falar, olha, eu quero ver, é só vendo mesmo, tocando para crer. Anterior ao versículo 25, você vai ver que Jesus ele entra na casa e antes mesmo dos discípulos falar alguma coisa, ele chega e já mostra as mãos e já mostra o lado dele para eles tocarem. Então para eles foi fácil. Antes mesmo deles falarem alguma coisa, Jesus já pegou, já se manifestou, já mostrou. Eles foram tocar e viram exatamente. Tomé, como não estava naquele momento ali, ele fala, não, eu preciso ver. Então Tomé não fez algo errado. Tomé simplesmente, ele teve a coragem, eu quero sanar a minha dúvida, eu tenho essa dúvida em relação a isso, eu também estou na dúvida que nem vocês, mas agora para sanar a minha dúvida eu preciso disso. E Jesus pegou e falou, toque aqui. Embora Jesus fala para ele, Tomé, você crê somente porque você está tocando, né? Seria isso, tal, você está vendo. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você tem dúvida no seu coração? A dúvida ela faz parte da natureza humana. Não precisa se preocupar tanto com isso, porque ela faz parte da natureza humana. Não é só você que tem dúvida. Eu tenho, todos nós temos períodos de dúvidas em alguns fatos, em alguns acontecimentos. Mas lembre-se que você não está só. Lembre-se que tem Deus. Lembre-se que tem Jesus que pode sanar essa dúvida. Se porventura você ainda não conhece Jesus, se renda a Ele, se entregue a Ele. Quantas pessoas estão partindo para o suicídio achando que vai resolver algum problema? Gera uma dúvida no coração deles, vai gerando, e eles acham que a melhor coisa é tirar a própria vida, tentar contar a própria vida, porque começa a gerar dúvidas. Seja na questão financeira, eu não vou conseguir nunca mais me estabilizar, então melhor é o que? Eu me matar. Será que eu nunca mais vou conseguir fazer isso? Então, atentar contra a minha própria vida é a melhor solução. As pessoas estão doentes emocionalmente porque têm muitas dúvidas no coração, e porque o inimigo ele está usando pessoas, usando a sociedade para desconstruir alicerces que há anos foram fundamentados. Isso também gera uma ansiedade, um estresse no nosso coração. E por isso que eu peço a você, tem dúvidas? Busque ao Senhor. Peça ao Senhor para sanar essas dúvidas no seu coração. Peça a Ele. Espero que essa palavra, essa devocional, ela possa somar na sua espiritualidade, assim como somou na minha. A dúvida ela faz parte da natureza humana, mas nós não devemos viver com ela, nós devemos buscar a solução para ela. A solução está em Cristo Jesus. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final e que Deus abençoe você.